Boa noite a todas e todos. Meu nome é Alice. Já conversei com alguns de vocês individualmente ao longo dessa semana. Eu sou advogada e coordenadora da área de Cultura e Conhecimento do Internet Lab, que é um centro de pesquisa em Direito e Tecnologia de São Paulo. Caso alguma pessoa cega com deficiência visual esteja nos assistindo aqui ou pela transmissão no YouTube, eu sou uma mulher de aproximadamente 1,60 m de altura, estou usando uma camisa preta, um colar preto e prata, brincos, óculos e tenho cabelo castanho na altura do ombro. A ideia dessa conversa aqui é basicamente para que a gente possa realizar uma breve apresentação do projeto que a gente está fazendo em parceria com o Wiki Movimento Brasil aqui, para falar qual o nosso papel como pesquisadores do Internet Lab e trazer alguns conceitos básicos de direitos autorais e também falar de licenças abertas. Vou passar a palavra para o Victor se apresentar também, antes de seguir. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer rever alguns rostos que eu já vi e ver rostos novos também. Eu sou pesquisador, sou advogado, trabalho no Internet Lab junto com a Alice. E, enfim, é muito legal participar dessa conversa aqui hoje. Acho que a gente vai ter, enfim, retomar algumas coisas que a gente já falou e aprofundar outras. E, enfim, estamos aí. Sim. Esse projeto ele é liderado pelo Wiki Movimento Brasil, que está sendo representado aqui pela Sandra, que também participou das conversas, enfim, o nosso super ponto de apoio, em parceria com o Internet Lab e, claro, com a Biblioteca Capixaba, que está fazendo o estudo ser possível. Então, o que a gente veio fazer aqui, né? Qual é a importância desse projeto? E, basicamente, o que a gente quer fazer aqui é dar segurança para as instituições de memória capixabas. A ideia é que a gente consiga fornecer segurança para vocês, para as instituições que fazem parte da Biblioteca Capixaba, por meio desse amplo trabalho que a gente está fazendo de análise e licenciamento do acervo que compõe a plataforma. Em linhas gerais, é um projeto grande, dividido em várias etapas, mas, resumidamente, o que a gente quer fazer? A gente quer pensar em protocolos e boas práticas para que as instituições capixabas de memória, ou seja, bibliotecas, arquivos, galerias, museus, etc., possam ter em suas mãos as informações, os protocolos, as práticas necessárias para avaliar os riscos e gargalos que podem existir em suas atividades diárias. Ou seja, a gente não quer chegar para vocês aqui com um guia de direitos autorais seco, abstrato, que não dialoga com os problemas que vocês estão tendo. A gente quer justamente ouvir vocês, conversar, ver os problemas que estão aparecendo e conseguir construir com vocês um resultado que seja útil no dia a dia de vocês nessas instituições. Nessas primeiras etapas, a gente quer produzir um guia de análise e licenciamento da Biblioteca Capixaba e também elaborar uma escala de complexidade, uma escala de riscos. Mas o que é isso? O que é uma escala de riscos? A gente está conversando um a um com as instituições da Biblioteca essa semana, justamente para entender melhor os problemas que vocês enfrentam no dia a dia, especialmente em questões de direitos autorais. De toda forma, não é possível que uma política preveja todas as possibilidades, todas as situações que podem acontecer. Então, em alguns casos, vai precisar de interpretação de vocês, adaptar algumas coisas, e por isso a gente também vai desenvolver essa escala de riscos. A gente quer desenvolver parâmetros que facilitem a decisão, e sempre que possível, informada por essa política, que cada instituição de memória possa decidir o risco que cada decisão que ela pode tomar vai trazer ou não. Por exemplo, uma instituição tem em seu acervo um cartaz muito bonito do começo do século XX, da Folia de Reis, e quer usar isso para um projeto educacional ou cultural específico nas suas redes sociais. Mas não tem certeza quem é o autor, não tem certeza como é a licença. Mas esse cartaz parece ser ali da virada do século XIX, século XX, e a instituição pesa o risco ali, vê que é um risco baixo e fala, não, acho que podemos tentar usar isso sim nas nossas redes sociais, não vai ser um problema. Isso é o que a gente colocaria numa escala de risco baixo. Agora, por outro lado, vamos dizer que a instituição tem em seu acervo uma foto de uma criança de um povo indígena, ela está nua, dá para ver o rosto dela,
o fotógrafo não cedeu os direitos por escrito, não está claro, e a foto é super recente, é algo que a gente colocaria na nossa escala num risco alto, é algo que pode ter vários problemas. A ideia é que, depois desse nosso processo, cada instituição tenha autonomia de conseguir fazer essas decisões. Passando aqui também, né, a gente vai explicar para vocês conceitos básicos de direitos autorais. Mas antes de a gente entrar nisso, tem uma primeira distinção que eu queria fazer com vocês, de que direitos autorais é diferente da materialidade da obra. Como assim, né? O que eu quero dizer com isso? Quando eu compro um livro, por exemplo, eu tenho aquele livro em mãos, mas isso não quer dizer que eu comprei os direitos autorais daquele livro. Não é porque eu comprei o livro que eu posso digitalizar tudo e subir na internet. Ainda que as pessoas façam isso, algumas vezes. Mas quando você compra a materialidade da obra, o suporte físico, você não está comprando necessariamente os direitos autorais, a parte imaterial, né, o intelecto do autor que foi colocado naquela obra. Mesma coisa com um quadro. Se eu compro um quadro, por exemplo, eu, pessoa física, e eu quero... eu não compro junto com isso o direito de escrever em cima desse quadro, por exemplo. Os direitos autorais continuam com o autor da obra até que ele o ceda e permita que isso aconteça. Então, essa é a primeira distinção que eu queria trazer. E para trazer uma distinção um pouquinho mais específica, eu vou passar a palavra para o Victor. Eu queria trazer uma outra distinção, e talvez eu me faça um pouco repetitivo em relação às conversas que a gente teve aqui no decorrer da semana, e, enfim, a gente ainda vai ter outras conversas aí programadas para amanhã. Mas eu acho que, considerando o intuito da conversa, é importante a gente trazer esses conceitos de novo, principalmente pensando na roda de perguntas que vai rolar depois aqui da apresentação, né? Então, a distinção que eu queria fazer é basicamente para a gente conseguir se aprofundar um pouco mais no que é efetivamente protegido por direito autoral, né? E, às vezes, rolam os termos, eles ficam meio soltos e a gente não acaba confundindo um pouco as coisas, porque eles são falados como se eles fossem as mesmas coisas, e eles não são, né? Então, aqui a gente trouxe essa ideia de que a propriedade intelectual ela é uma grande, digamos, uma grande coisa que se subdivide em outras duas coisas. Uma delas é o direito autoral, outra é a propriedade industrial, né? Essas subcoisas são diferentes entre si, né? O direito autoral ele está sempre associado a uma finalidade estética. Então, ele vai proteger obra literária, artística, científica. Então, filme, texto, escultura, música e assim por diante. A propriedade industrial, não. A propriedade industrial, que é uma outra subcoisa dentro da propriedade intelectual, ela está associada a uma finalidade utilitária, não a uma finalidade estética, né? E aí, dentro da propriedade industrial, você tem desenho, você tem marca, você tem patente, esse tipo de coisa, que não é exatamente o foco do que a gente quer pensar, né, na Mediateca. Acho que tem uma outra diferença importante nesse tema, que é a questão do registro, né? Então, o direito autoral ele nasce com a simples criação. Então, se eu fizer um rabisco aqui agora, num pedaço de papel, esse rabisco, em tese, poderia ser já considerado como passível de proteção por direito autoral. E aí, enfim, está certo que eu não sou o Eupídio Malaquias, que faz rascunho em pedaço de papel, e isso sim é uma obra de arte. Eu não consigo nem fazer um boneco stick de palito, né? Enfim, mas se considerar que esse meu rascunho ele tem algum grau de originalidade, isso pode sim ser passível de proteção por direito autoral. Então é isso, por isso que o direito autoral está em todo lugar, ele não vai precisar, você não precisa registrar a sua obra, né? A propriedade industrial não, a propriedade industrial ela exige um registro. Então, para que você tenha a tutela jurídica de uma marca, para que você possa explorar economicamente aquela marca, você precisa registrar ela, e aí o primeiro que registrar vai ter ali a proteção para que ele possa explorar, enfim, comercialmente a marca.
E eu acho que, como a gente pôde perceber, assim, ao longo das conversas que a gente teve, né, na semana, e, enfim, coisas que vocês também já perceberam no dia a dia das atividades das instituições de memória, as questões sobre direitos autorais, elas podem ser extremamente controvertidas, né? Então, tem casos que são bizarros, assim, que eles saltam os olhos envolvendo direitos autorais, né? Então, aquele exemplo clássico, já teve uma ação envolvendo direito autoral que se quis defender que sobre um sanduíche de frango tinha direito autoral, né? Isso é bizarro, isso não se sustenta. O sanduíche de frango, ainda que ele possa ser muito bonito, ele tem uma finalidade que é utilitária, a gente não tem uma finalidade estética, né? A gente come para sobreviver, para se alimentar, pelo menos eu espero. Enfim, acho que passando um pouco além, né, para a gente identificar com mais precisão, então, o que é protegido efetivamente por direito autoral, a gente recorre à lei, né, a Lei de Direitos Autorais, que a gente chama de LDA, que é a Lei 9.610 de 98. A lei ela tem uma lista do que é, né, protegido, o que é passível de proteção por direito autoral. Então, ele fala daquelas coisas que eu falei no começo, né, obras artísticas, literárias, científicas, enfim, filme, música, escultura, telas, sempre associada a essa finalidade estética, né? Mas essa lista da lei, ela não é taxativa, né? O que isso significa? Significa que outras obras, que não aquelas que estão expressamente previstas no artigo 7º da lei, que é esse artigo que contém essa lista, podem ser passíveis de proteção por direito autoral, né? E isso desde que sejam observados alguns requisitos, que são 3. A obra ela precisa ter algum grau de originalidade, né? Se considerar que o meu rabisco tem originalidade, quem sabe, o do Eupídio Malaquia certamente tem. A obra ela precisa ter sido exteriorizada, né? Então, isso é uma outra ideia importante, né? A exteriorização. A ideia, ela não é protegida por direito autoral. Enquanto a ideia estiver na sua cabeça, não existe proteção nenhuma por direito autoral. A partir do momento que você exterioriza ela, a partir do momento que eu faço um rabisco, passa a ver, pode ser que exista uma proteção por direito autoral ali, mas é fundamental que exista essa exteriorização. E, por fim, a obra não pode ter, o outro requisito, né, a obra não pode ter entrado ainda em domínio público, né? Esse a gente vai tratar um pouco mais para frente aqui na apresentação, que é um conceito bem importante, mas é isso, a obra ela precisa ainda estar dentro do prazo de proteção por direitos autorais. Então, são esses 3 requisitos fundamentais para que um material possa ser passível de receber uma proteção por direito autoral: originalidade, exteriorização, e ele não pode ainda ter entrado em domínio público. E, bom, acho que essa frase, né? Por que é importante a gente falar em direitos autorais em instituições de memória? Retomando um pouco as ideias que a Alice colocou no começo, acho que é fundamentalmente por uma questão de segurança, né? Segurança jurídica, para que as instituições de memória consigam exercer as atividades do dia a dia com mais segurança, com mais tranquilidade, e pensando principalmente aqui, nesse projeto específico, nos usos associados à mediateca, né? E essa segurança que a gente tenta pensar, ela é num cenário aqui no Brasil muito difícil para a instituição de memória, porque a legislação sobre o direito autoral aqui no Brasil, ela coloca uma série de dificuldades para os acervos, né? Então, ainda que o direito de acesso à cultura, que é a principal missão dos acervos, ele esteja previsto constitucionalmente, ele seja um valor constitucional, a lei, a LDA, que eu mencionei, ela emprega uma linguagem extremamente restritiva, e isso faz com que as instituições de memória fiquem numa condição de insegurança jurídica, e elas podem, enfim, ter alguns problemas judiciais, talvez, dependendo do que for, se elas não tomarem alguns cuidados fundamentais quando elas lidam com obras protegidas por direitos autorais. E o problema é que o buraco ele é ainda mais embaixo, né? Porque ainda quando a lei ela se utiliza de uma linguagem que a gente considera adequada, ela permite alguns usos protegidos, ela permite alguns usos de obras protegidas por direitos autorais, é comum que o judiciário, a atividade do dia a dia dos juízes,
prejudique o pleno exercício dos direitos culturais em detrimento das prerrogativas dos autores, né? Então, um exemplo clássico que surgiu essa semana em uma das conversas, não me lembro qual exatamente, é o exemplo do artigo 48 da lei, que trata de obras localizadas de maneira permanente em logradouros públicos, né? O artigo 48, ele fala que essas obras elas podem ser livremente desenhadas, filmadas e fotografadas. O artigo ele fala de maneira expressa, né? Essas obras elas podem ser livremente, né? Fotografadas, filmadas e desenhadas. Então, a lei ela não coloca nenhum condicionamento, nenhum requisito, nenhum critério, só que algumas decisões judiciais, elas adotam um critério de uso comercial, né? Então, a lei não fala nada, mas os juízes entendem que você precisa adotar esse critério de uso comercial, que é basicamente, se aquela utilização da obra localizada de maneira permanente em logradouro público envolver algum tipo de exploração comercial, você tem que compensar financeiramente o autor e você tem que pedir autorização dele para fazer aquele uso, né? Ou seja, é uma coisa que a lei não prevê, mas que o judiciário resolve adotar para decidir ali no dia a dia. Então, tem, enfim, vários casos famosos envolvendo esse tema. Em 98, a Spiral, que é aquela empresa gigante de caderno, de envelope, enfim, agenda, ela foi condenada a pagar danos morais materiais pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, porque ela fez uma coleção de cadernos, que as capas dos cadernos eram fotos de grafites localizados na rua e, portanto, localizados de maneira permanente em logradouros públicos. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que, como aquilo envolvia uma exploração comercial, ainda que a lei falasse livremente, não tivesse colocado nenhum requisito, seria necessário compensar financeiramente o autor, tinha que ter pedido autorização para ele, e essa questão do uso comercial ela é bastante recorrente no judiciário, a gente conversou bastante sobre isso durante as conversas da semana, mas, enfim, é sempre bastante delicado, né? Tem outros casos envolvendo esse tema, teve uma vez um caso envolvendo o Cristo Redentor, e um dos vários processos envolvendo o Cristo Redentor, alguns herdeiros de um dos escultores, que era o Landowski, eles tentaram impedir que uma joalheria produzisse e vendesse pequenos pingentes que reproduziam a escultura, o Cristo. Enfim, mais uma vez, uma obra localizada de maneira permanente em logradouro público, e os herdeiros queriam, como haveria ali uma exploração comercial, eles queriam compensação financeira por conta daquilo. Esse caso, na época, ele não chegou a ser propriamente julgado, apenas se entendeu ali que o Landowski, que era o escultor, ele tinha cedido os direitos dele, então os herdeiros não poderiam ter movido aquela ação, então não se chegou a decidir precisamente sobre se seria possível ou não a joalheria fazer aquilo, mas é um caso muito interessante que a gente sempre olha, porque foram produzidos argumentos dos dois lados, né, tanto da joalheria quanto dos herdeiros, principalmente sobre essa questão do artigo 48, do uso comercial, enfim, é um caso paradigmático assim, na argumentação desse tema, mas que não chegou a ser decidido, mas na época teve bastante repercussão e tal. Eu acho que essa fala do Victor mostra bastante como é muito complexo o tema de direitos autorais na prática, né? A gente tem muitas delicadezas, muitas sensibilidades, e por isso que a gente achou que seria interessante trazer para vocês aqui alguns conceitos básicos de direitos autorais. A gente não vai aprofundar muito em nenhum, até porque a ideia é que essa fala não seja muito jurídica, então podem ficar tranquilos, não vou ficar lendo o inciso, nem nada disso. A gente selecionou alguns direitos que a gente sente que podem ser úteis para o dia a dia de vocês. Primeiro, eu vou diferenciar o que é o direito moral do autor, do direito patrimonial do autor. Depois, o Victor vai trazer alguns exemplos de formas de autoria, né? Então, autoria individual, coautoria, autoria coletiva. Isso é útil, por exemplo, quando a gente pensa numa revista ou num jornal. Quem é o autor do jornal? Quem é o autor da revista? Ou quando a gente pensa numa peça de teatro, ou numa performance que tem várias pessoas participando daquilo coletivamente, ou um quadro que é feito por duas pessoas, como que isso funciona, né? Tentando trazer aqui a materialidade para os conceitos. Depois eu vou falar sobre as formas de transferir e obter direitos, que a gente chama de cessão ou licença, que é algo que para as instituições de memória é muito importante, você ter
isso regularizado para saber que coisas você pode ou não pode fazer com aquela obra que está no seu acervo. Depois eu vou falar de obras órfãs, né? Esse nome, apesar de ser um pouco engraçado, é um nome jurídico, é o nome oficial, são as obras que não tem, né, que tem autor desconhecido. Então, a obra que não tem pai ou mãe é o que a gente chama de obra órfã. Pode passar. Depois a gente vai trazer para vocês um vídeo curtinho sobre o domínio público com o Sérgio Branco, que é um dos diretores do ITS e é um dos grandes nomes que a gente tem no Brasil no tema do domínio público. Depois o Vitor vai falar um pouquinho sobre outras camadas de direitos, algo que a gente perguntou para vocês nas conversas, nas lições que a gente conversou essa semana, a gente perguntou sobre outras camadas, como privacidade, imagem. Depois ele vai falar de limitações e exceções, que é a menina dos olhos, para mim, do tema, que são os usos permitidos de direitos autorais. A gente vai finalizar falando um pouco de licenças abertas, de usos mais livres de direitos autorais. Começando, então, eu vou trazer bem brevemente essa distinção entre o direito moral e o direito patrimonial. Essa é uma das características mais marcantes do direito da Europa continental, que é o tipo de direito autoral ao qual o Brasil está filiado, né, baseado, que é essa divisão entre os direitos morais e patrimoniais. Os direitos morais são aqueles que dizem respeito a essa ideia de relação de paternidade ou maternidade entre o autor e sua obra. Né, eles se justificam por essa ligação pessoal e não por um imperativo de aproveitamento econômico. Os direitos morais, eles estão previstos no artigo 24 da Lei de Direitos Autorais. Se vocês quiserem muito saber quais são eles, podem procurar a lei. Não vou ler todos, mas eu vou adiantar que eles se dividem em 4 grupos principais. O primeiro é o direito de indicação de autoria, tem alguns direitos relacionados a isso. O segundo grupo é o grupo dos direitos relativos à circulação da obra. O terceiro grupo são os direitos relativos à alteração da obra, também isso tem a ver com direitos morais. E o quarto grupo são direitos relativos a um acesso ao exemplar único para registro fotográfico e audiovisual para preservação. Então, esses são os 4 grupos de direitos morais de autor previstos na Lei de Direitos Autorais, artigo 24. Ao contrário do que a gente vê nos direitos patrimoniais, os direitos morais do autor, eles são inalienáveis e irrenunciáveis. Isso está no artigo 27 da lei. Isso significa que vão ser inválidas qualquer disposições feitas em contrato em que a pessoa está alienando ou renunciando a direitos autorais morais. Vamos dizer, por exemplo, que um museu faz um contrato de cessão de direitos com um fotógrafo que registrou imagens da abertura de uma exposição. E aí, nesse contrato, o museu pede, ou o fotógrafo assina, falando que não precisa do crédito para o nome dele, que ele abre mão de que a obra seja acreditada a ele. Como esse é um direito inalienável e irrenunciável, essa disposição pode ser considerada inválida por um tribunal no futuro. O fotógrafo pode voltar atrás e falar, não, esse é um direito inalienável e irrenunciável, essa disposição contratual não é válida. Então, tem essas delicadezas. Passando agora para os direitos patrimoniais. Né? Os direitos patrimoniais são aqueles que dizem respeito propriamente à exploração econômica das obras intelectuais protegidas. Então, ao contrário do que acontece com os direitos morais, o autor pode, sim, aliená-los a outras pessoas, né? Passar a outra pessoa, pode renunciar a eles, abrir mão deles, né? Caso não deseje mais explorá-los. São direitos que o autor tem mais liberdade em relação a eles. De acordo com o princípio da prévia autorização, somente com a autorização do autor ou de seus sucessores, se o autor já morreu, que você pode fazer uso das obras protegidas, né? Já que pertence ao autor ou aos seus herdeiros o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra. É o artigo 28 e 29 da Lei de Direitos Autorais. No entanto, tem algumas utilizações da obra que são permitidas para qualquer pessoa, independentemente de pedir autorização para o artista ou sucessores. São as limitações e exceções que a gente vai falar um pouquinho mais para o fim da apresentação. O artigo 29 da lei, ele elenca alguns exemplos de direitos patrimoniais do autor. É uma lista exemplificativa, então tem outros direitos que não estão ali. São direitos como o da reprodução da obra, né, fazer uma cópia, o direito de tradução, direito de exposição de obra de artes plásticas, e adaptação ou qualquer outro tipo de transformação da obra. Esses são os tipos de direito que
o autor ele pode alienar ou renunciar. Eu queria falar dessas formas de autoria para chamar a atenção para alguns pontos que eu acho que, enfim, são importantes pensando especificamente nas questões que a gente viu aqui no processo da Mediateca, né? Acho que uma primeira coisa importante que a gente precisa pontuar é que no Brasil, autor é somente pessoa física. Não existe autor pessoa jurídica. Só que o autor ele não necessariamente se confunde com a figura do detentor de direitos, né? O detentor de direitos ele pode ser uma pessoa jurídica como instituições de memória, né? Mas autor no Brasil é só pessoa física. E ele não se confunde com a figura do detentor de direitos, porque os direitos patrimoniais de autor, que a Alice comentou, eles podem ser transferidos para terceiros, né? Ela vai falar um pouco melhor depois sobre as formas de transferência dos direitos patrimoniais, mas é isso, o autor ele não se confunde necessariamente com o detentor de direitos. Mas o que eu acho que é mais importante a gente falar quando a gente pensa em formas de autoria é nas coautorias, né? A gente pensar nas coautorias. Existem dois tipos de coautoria, né? Tem uma coautoria que é divisível e a coautoria que é indivisível. A coautoria divisível, ela é aquela obra que você consegue identificar a parcela de cada autor, né, a contribuição de cada autor. Então, um livro que reúne contos escritos por diferentes autores, uma música que foi composta por um autor e musicada por outro. A regra para essas obras feitas em coautoria divisível é que cada autor exerce o seu direito em relação à sua parcela, exceto para ações que possam prejudicar a obra em conjunto. Essa é a regra geral. Já no caso das obras que são feitas em coautoria indivisível, a gente não consegue identificar qual que é a parcela de cada autor naquela obra. Então, um exemplo bastante paradigmático, assim, né? Tem os trabalhos desenvolvidos não sei se vocês conhecem, mas o grupo Pavivará, no Rio de Janeiro, né? Eles desenvolvem uma série de ações voltadas à ressignificação do espaço urbano, né? Ao questionamento do uso do espaço urbano, e para isso eles se utilizam de vários objetos assim do cotidiano, e eles convidam o público a interagir com as obras. O público, ele não somente é convidado a interagir com as obras, como ele se torna a parte fundamental da execução e da existência desses trabalhos. E você não consegue identificar ali com precisão qual que é a parcela de cada autor, de cada artista ali do grupo e quem ali do público que está fazendo, qual que é a contribuição ali do pessoal do público. E tem uma outra figura que eu acho que é importante a gente falar, que pode ser que exista uma obra em que a participação é indivisível, mas você tem uma figura que a gente comentou bastante nas reuniões aí no decorrer da semana, que é o organizador, né? O organizador ele responde pelo conjunto da obra. Então, por exemplo, um material produzido dentro de uma instituição, os funcionários ali em regime de contrato de trabalho, você não consegue separar a parcela de cada um, e isso é uma obra coletiva, de participação indivisível, em que a instituição ali, pode ser uma instituição de memória, figura como organizadora daquela obra. Eu chamo a atenção para esses pontos porque, principalmente quando a gente pensa em arte contemporânea, pode ser extremamente difícil a gente precisar assim, qual que é exatamente o regime aplicável, né? Se é uma obra em coautoria divisível, se é uma obra em coautoria indivisível. Assim, tem muitas obras da arte contemporânea que elas questionam a própria noção tradicional de autoria, né? Então, tem uma obra, assim, um exemplo, que chama Projeto Aula, do Nelson Lerner. Eu tentei encontrar na internet essa imagem e não consegui. Talvez se a obra fizesse parte de um dos acervos que compõem a Mediateca, eu conseguisse. Mas
Enfim, a obra consiste basicamente em 24 cavaletes em que foram desenhadas flores com caneta Bic à mão, e só um dos desenhos foi feito pelo artista. O resto foi feito por outros artistas, por profissionais de áreas diversas. E nesse caso, né, como é que fica? Essas pessoas que participaram, elas são autoras também, ou elas são meros auxiliares? O artista, o Nelson Lerner, ele seria o organizador dessa obra coletiva. Enfim, são questões difíceis mesmo, são questões que é uma análise caso a caso, e pode ser muito difícil precisar. Alguns trabalhos do grupo que eu mencionei, do Rio de Janeiro, o grupo Pavivará também, quando ele convida o público pode ser um mero auxiliar, ou ele também vai ser um autor, um artista. Enfim, eu acho que tem essas formas de autoria, elas podem se apresentar de maneira bastante complicada, né? E vai ter que existir ali uma análise caso a caso para que se possa entender qual que é o regime aplicável a uma obra feita em alguma dessas condições que eu mencionei. Vamos falar agora das formas de transferir direitos, né? O que a gente chama de cessão ou licença. A cessão, ela é uma transferência de titularidade do direito, enquanto a licença é uma mera autorização para uso, né? Uma cessão, portanto, ela é uma transferência exclusiva dos direitos do autor a terceiros. A transferência ela pode ser global, de todos os direitos, ou parcial, somente do direito de tradução, por exemplo. Mas, de uma ou de outra maneira, aquele a quem se transfere o direito será o titular daquele direito, nas condições estabelecidas no contrato. A licença, por sua vez, ela é mais propriamente uma autorização de uso. Ela é quando o autor licencia sua obra a uma pessoa X, mas ela ainda pode licenciar a pessoa Y, a pessoa A, a pessoa B. É o caso, por exemplo, de um artista plástico que licencia sua obra para reprodução em uma revista. Ele pode licenciar a mesma obra para reprodução em outra revista ou para expor em uma galeria. Nesse caso, o instrumento que melhor cabe é a licença. Essa distinção entre cessão e licença ela pode ser um pouco confusa, então vou trazer mais um exemplo prático aqui. Vamos pensar no caso hipotético de Maria de Castro, que é uma autora de um romance, e ela celebra um contrato com uma editora para comercializar os livros do seu romance. Esse contrato vai precisar operar uma transferência de direitos de autor, certo? Para que a editora possa reproduzir o romance, distribuí-lo, etc. Mas os direitos patrimoniais, eles são independentes entre si. Então, a nossa autora, a Maria de Castro, ela pode querer autorizar que a editora faça cópias e venda seu livro, mas não autorizar que a editora faça traduções do seu livro. Ela pode fazer uma licença, né, um contrato de licença com uma editora internacional para que uma editora internacional faça a tradução e a distribuição em outro país, por exemplo. Ela também pode vender seu livro para uma editora, mas resguardar o direito de fazer uma adaptação para o cinema, por exemplo, né? Isso tudo cabe nesse exemplo. Isso também faz sentido quando a gente pensa nos elementos que a gente vê que tem que estar presentes em qualquer um desses documentos, tanto a cessão quanto a licença. De acordo com a interpretação mais corrente que a gente tem da Lei de Direitos Autorais hoje, no artigo 50, tanto uma quanto a outra tem que estar sempre por escrito. Se não está por escrito, não vale. Tem que ser sempre um documento por escrito. E, além disso, nesse documento escrito tem que ter 3 informações presentes. A primeira é quais direitos patrimoniais estão sendo transferidos. Então, por exemplo, no caso da Maria de Castro, está transferindo o direito de reproduzir e vender, mas não o de traduzir. Tem que ter também o limite territorial da transferência, no caso da Maria. Esse direito vale para o Brasil, não vale para o exterior. E terceiro, por quanto tempo isso se dá. Vamos dizer que a Maria fale lá, isso é por 10 anos, vou deixar essa editora explorar a minha obra por 10 anos. Tanto um quanto o outro, eles podem ser onerosos ou não. A pessoa pode ganhar dinheiro com isso ou não, mas isso tem que estar escrito. E o que acontece no silêncio do contrato, né? Que é o mais comum, com frequência esses termos acontecem, são contratos muito simples. Como que isso se resolve?
Caso algum desses elementos não esteja explícito, a lei ela traz soluções, é como se ela preenchesse esses vazios, né, com elementos faltantes. Então, quando não falam quais direitos estão sendo transferidos, a interpretação que a lei dá é que estão sendo transferidos apenas os direitos essenciais para o cumprimento da finalidade daquele contrato. O que é algo que depende da interpretação, né? Se é um museu que compra, se é uma pessoa física que compra, etc. Segundo, quando não se fala do limite territorial, a lei vai preencher esse vazio falando que o limite territorial é nacional, é o Brasil. E terceiro, quando não se estabelece um tempo, a lei vai preencher esse vazio falando que o limite é de 5 anos. Também, se a lei se o contrato não estabelece se aquilo foi oneroso ou não, se o autor vai ganhar dinheiro com aquilo ou não, a interpretação vai preencher esse vazio falando que sim, o autor tem que ser remunerado e um valor vai ser arbitrado, podendo até ser arbitrado pelo juiz, se as partes não conseguirem arbitrar entre si. Vamos entrar nas obras órfãs, que a gente já falou um pouquinho na conversa que a gente teve semana passada, mas eu acho que é um conceito bem importante, considerando o tipo de acervo que vocês têm aqui no Estado, então acho que vale a gente falar um pouquinho mais. As obras órfãs são aquelas em que a gente não sabe quem é o autor, né? Ou, no caso do autor ter falecido, a gente não sabe quem são os herdeiros. E é importante notar, a gente já falou isso, mas é algo que eu vou ressaltar, que o autor aqui no Brasil, ele é sempre pessoa física, né? Diferente do titular de direitos autorais. Né, ou a Maria de Castro, nossa escritora hipotética, cedeu os direitos patrimoniais para produzir a obra para uma editora, a editora, pessoa jurídica, ela é detentora dos direitos patrimoniais de reproduzir aquela obra. Mas a autora, né, detentora do direito moral, continua sendo sempre a Maria de Castro. E para lidar com essas situações que às vezes acontecem de dificuldade de identificar um autor ou uma autora que a gente não sabe quem é, ou não sabe onde está, ou não acha os herdeiros, o que a gente recomenda, e já surgiu em algumas das conversas que tivemos hoje, é o que a gente chama de busca diligente, que a gente se orienta a partir de critérios existentes em legislações estrangeiras, também em práticas nacionais, para que a pessoa faça uma busca, né, empreenda os melhores esforços para localizar o autor ou a autora daquela obra. Então, que entre em contato com familiares, se conhece, procure informações sobre aquela pessoa na internet, entre em contato com pessoas que estavam na instituição de memória na época que aquela obra chegou, documente tudo isso e possa mostrar, caso seja necessário, que foi realizada uma busca diligente, que se foi atrás de informações sobre a autoria daquela obra antes de declará-la como uma obra órfã. Passando para o próximo slide, e aqui eu vou sair um pouco do script, porque a gente vai passar um videozinho para vocês, bem legal, do Sérgio Branco, sobre domínio público. Se você entrar numa livraria agora, você vai ver um monte de edição nova do clássico do George Orwell, 1984. Tudo bem que o mundo ficou mesmo um lugar meio esquisito nos últimos anos, o que aumentou o interesse por ficção científica e ficção especulativa. Mas não é só isso que explica por que nós temos tantas edições novas de 1984. É porque toda a obra do George Orwell entrou em domínio público no Brasil neste ano. Em Um Caso de Arte de hoje, você vai entender o que é o domínio público, o Sistema Internacional de Direitos Autorais e por que O Pequeno Príncipe está em domínio público quase que no mundo inteiro, menos na França. Os direitos autorais são protegidos por leis locais. Então, no território brasileiro, vale a lei brasileira. Mas o legislador no Brasil não está livre para criar uma lei do jeito que ele bem entender, porque ele está vinculado a tratados internacionais. E o Tratado Internacional de Direito Autoral mais importante é a Convenção de Berne. Ao contrário de institutos como propriedade, direito de família, direito das sucessões, o direito autoral é razoavelmente recente. Ele existe, como nós conhecemos, há cerca de 300 anos. Sua fundação foi no Estatuto da Rainha Ana, de 1710.
Inclusive, se você viu o filme A Favorita, de 2018, que deu o Oscar de melhor atriz a Olivia Colman, você sabe de que rainha a gente está falando. É claro que esse assunto de direito autoral nem foi tratado no filme, mas, enfim, fica o registro histórico de um momento importante para o surgimento do direito autoral. Depois da Revolução Industrial, ficou cada vez mais fácil que editores de um país copiassem textos de outros países. Então, por exemplo, editores da França copiavam textos alemães, os alemães copiavam textos italianos, e foi assim que surgiu a necessidade de regular o direito autoral em âmbito internacional. Essa é a origem da Convenção de Berna de 1886. O problema, vocês já até conseguem imaginar, é que essa convenção surgiu antes mesmo do nascimento do cinema, quando a fotografia estava ainda dando seus primeiros passos como arte. E é essa convenção que serve de base para as leis de direitos autorais do mundo, que tem que lidar com tecnologias do século XXI. A Convenção de Berna foi revista pela última vez nos anos 70 do século XX, e é por isso que existe um grande descompasso entre a forma como o direito autoral é regulado no seu sistema internacional e as leis nacionais de cada país, que precisam lidar com tecnologias que, obviamente, não eram previstas quando a Convenção de Berna foi criada. Mas, na prática, qual é a importância da Convenção de Berna? Bom, em primeiro lugar, é porque ela é assinada por quase todos os países do mundo. Em segundo lugar, porque essa convenção estabelece quais são os padrões mínimos de proteção, quais são as regras mínimas de proteção que cada um dos países deve internalizar em suas próprias leis. O primeiro pilar da Convenção de Berna é chamado tratamento nacional. Um país não pode discriminar estrangeiros quando comparados aos seus próprios nacionais. As regras de direitos autorais dentro de um país devem valer para todos. Em segundo lugar, a Convenção de Berna estabelece que o direito autoral independe de formalidade. Ou seja, para você ter o direito autoral sobre uma obra, você não precisa fazer registro da obra em lugar nenhum. O direito autoral nasce com a criação da obra. Criou a obra, ela se encontra imediatamente protegida. E em terceiro lugar, é a Convenção de Berna que estabelece quais são os prazos mínimos de proteção. Por exemplo, o prazo mínimo de proteção para uma obra é vida do autor mais 50 anos após a sua morte. O Brasil, portanto, sendo signatário da Convenção de Berna, não pode criar prazos menores do que esse. Pode, contudo, criar prazos maiores, porque a Convenção de Berna estabelece também que esse é o prazo mínimo, não impondo um prazo máximo. É assim que o Brasil estabelece hoje que o prazo de proteção geral é vida do autor mais 70 anos. É o mesmo prazo, por exemplo, da União Europeia. Bom, mas se cada país do mundo tem um prazo diferente, isso deve dar algum tipo de confusão, não? Dá sim. O Canadá, por exemplo, tem um prazo menor do que o Brasil. O Canadá utiliza o prazo mínimo da Convenção de Berna, de vida do autor mais 50 anos. E é por isso que o George Orwell, a obra do George Orwell, já está em domínio público no Canadá há 20 anos. É claro que isso gera algum tipo de conflito no acesso de obras na internet e na importação ou exportação de obras que estão em domínio público num lugar, mas continuam protegidas em outro. Mas se a existência de prazos diferentes gera problemas, como que os países regulam isso? A Convenção de Berna estabelece que cada país é autônomo para decidir sua regra de conexão entre o seu prazo e o prazo de outros países. O Brasil, por exemplo, escolheu a melhor regra, na minha opinião, que é aplicar o seu prazo de proteção independentemente da origem da obra ou da origem do autor. Então, o prazo de proteção da lei brasileira vai se aplicar a todas as obras do mundo. E funciona assim. O prazo normal é a vida do autor mais 70 anos, contados sempre de 1º de janeiro do ano seguinte à morte do autor. Exceto para fotografias e obras audiovisuais, como filmes, porque nesses casos, o prazo de 70 anos é contado não da morte do autor, mas da divulgação da obra e sempre a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à sua divulgação. Então veja só, pensa aqui comigo. George Orwell morreu em 21 de janeiro de 1950. O prazo de proteção começa a contar em 1º de janeiro de 1951. Você coloca aí 70 anos e então a gente chega em 1º de janeiro de 2021. E é por isso que toda a obra dele entra em domínio público
no Brasil e nos países que têm prazo de 70 anos, como o Brasil e como a União Europeia, em 1º de janeiro de 2021. Como vocês podem ver, o domínio público se aplica sobretudo a essas obras que nós já consideramos clássicas, né? E que são obras imortais, obras que resistiram ao tempo. Tenho certeza de que você também gosta de obras em domínio público. Conta aqui nos comentários pra gente qual sua obra favorita que está em domínio público. Como nem todos os países adotam uma regra fácil como a brasileira, a situação pode se tornar verdadeiramente complicada. Vejam só o caso da França. Por causa das duas grandes guerras mundiais em que o país esteve envolvido ao longo do século XX, a França optou por prazos de prorrogação de guerra. Isso inclui também dar prazos maiores para obras de autores que morreram em combate. O Antoine de Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, um clássico que todo mundo conhece, morreu em combate. Ele morreu na queda do avião que ele pilotava em 1944 e foi por isso que a sua obra foi concedido um prazo maior de proteção. O que está acontecendo com George Orwell no Brasil neste ano aconteceu também com Antoine de Saint-Exupéry 6 anos atrás, porque O Pequeno Príncipe também entrou em domínio público no Brasil em 1º de janeiro de 2015. E aí, se você consultar alguma livraria online, você vai ver que são muitas as adaptações do Pequeno Príncipe para o Brasil, incluindo livros de colorir e a apropriação do personagem por alguns personagens da literatura brasileira. Não tem problema nenhum, o domínio público serve exatamente para isso. No final das contas, o que é o domínio público? Bem, eu posso adiantar dizendo que o domínio público é o esgotamento dos direitos patrimoniais, o fim do monopólio que o Estado confere ao criador ou ao titular da obra, permitindo que todo mundo possa fazer uso dela. Aí, gente, como é um dos grandes nomes que a gente tem no Brasil sobre domínio público, eu queria trazer ele falando. E eu acho essa série de vídeos um caso de arte bem legal também, então acho que dá uma vida para a apresentação. Trazer algo um pouquinho diferente. Vou devolver, então, a palavra para o Vitor, para ele falar das outras camadas de direitos. Esse slide, né, acho que a gente falou bastante essa semana, né? O que a gente quer dizer por outras camadas de direitos? Sobre uma mesma obra podem recair diferentes tipos de direitos, sejam eles de natureza autoral ou não. E aqui a gente está pensando em outras camadas de direito para além dos direitos de autor, né? Então, direito de imagem de pessoas retratadas nas obras, direito sobre direitos dos fotógrafos, né? Informações privadas, informações íntimas, são essas camadas adicionais que renderam boas discussões aí ao longo da semana, né? Então, o que você faz quando uma fotografia reproduz uma pessoa numa situação vexatória, reproduz criança, reproduz adolescente, reproduz uma pessoa anônima em uma situação que aparentemente é privada, né? A gente vai pensar, né, em cada um desses casos no nosso guia para a Mediateca, porque é importante que existam procedimentos específicos para cada um desses casos, como a instituição de memória tem que lidar quando ela está diante deles, né, e a mesma coisa quando uma outra camada adicional de direito, né? A obra está em domínio público e aí você faz uma reprodução dessa obra, seja por meio de uma pintura, numa tela ou por meio de uma foto, né? Tem um trabalho adicional ali que, em tese, pode ser passível de proteção por direito autoral. Não é que a obra que está em domínio público deixa de estar em domínio público, ela continua em domínio público, já entrou, está tudo certo, mas esse trabalho adicional pode envolver ali algum tipo de proteção por direito autoral e é preciso tomar cuidado assim com essas coisas também. Limitações e exceções, acho que a Alice falou um pouco no começo, né? Eu acho que essa é a esperança, a luz no fim do túnel. A gente vem aqui com o discurso trazendo um monte de dificuldades, mas a gente, enfim, tem isso que se apresenta como uma coisa importante para as instituições de memória e para outros cenários também, para atividades educativas, enfim. Então, as limitações e exceções, elas são um mecanismo jurídico que ele é voltado justamente a dar uma equilibrada nas coisas, né? A dar uma balanceada nesse difícil cenário que a gente está lidando, né? Então,
como eu comentei no início, né, o direito autoral, ele é um direito previsto na Constituição, ele tem um valor constitucional, mas, como qualquer direito, ele não é um direito absoluto, né? E justamente por isso, nessa linha que a LDA ela prevê limitações e exceções, lá nos artigos 46 a 48 da lei, que nada mais são do que usos permitidos de obras protegidas por direitos de autor. Então, você não precisa nem sequer pedir autorização do autor para fazer alguns usos, se você estiver dentro das limitações e exceções. Então, tem algumas limitações e exceções muito famosas, né? O direito de parafrasear, o direito de citar, de reproduzir pequenos trechos, paródia, ou limitações e exceções destinadas a permitir o uso por deficientes visuais, Tratado de Marrakech, tudo isso. Só que aqui no Brasil, mais uma vez, infelizmente, né, principalmente quando a gente compara a nossa lei com outros países, a gente vê que a gente tem pouca limitação e exceção, né? A gente deveria ter mais para que o direito autoral pudesse ser, de uma melhor forma, um pouco mais compatibilizado com outros direitos, como o que a gente está falando aqui, que é o direito de acesso à cultura. Então, um exemplo assim é que aqui no Brasil a gente não tem uma limitação e exceção específica para cópia para preservação, né? Cópia para preservação é aquela cópia feita por uma instituição de memória ou por um indivíduo, para que se evite a deterioração ou a perda do suporte material de uma obra, né? E assim, pensa num caso que uma biblioteca tem um livro no seu acervo que está no estado avançado de deterioração e ela quer digitalizar aquele livro para preservação, né, para que aquele livro não se perca. Ela poderia fazer isso? A lei não fala nada, a lei não tem uma limitação ou exceção expressa nesse sentido, né? Ao nosso ver, desculpa, seria absurdo você dizer que a instituição de memória, que a biblioteca não pudesse, né, fazer esse uso. A gente acha que pode, que inclusive que tem que ser feito para a preservação do material, mas seja por uma interpretação sistemática do ordenamento brasileiro, seja pela função social do direito de autor, né? Então, mas assim, né? Ainda assim, seria fundamental que a lei contivesse uma limitação expressa nesse sentido, né, para dar ainda mais segurança para esse tipo de atividade. Isso é uma demanda antiga do setor de memória, né, dos profissionais que atuam com a preservação, principalmente. E acho que o último ponto sobre limitações e exceções é que existe uma discussão importante, que é se as limitações e exceções dispostas na lei, se elas são exemplificativas ou taxativas, né? Então, aquela mesma discussão que eu trouxe no começo sobre o que é protegido por direito autoral, só que transposto agora para limitações e exceções. O que eu quero dizer podem ser... são possíveis outras limitações e exceções para além das que estão expressamente previstas na Lei de Direitos Autorais? O STJ, em decisões importantes, Superior Tribunal de Justiça, ele tem decisões importantes no sentido de que pode, são possíveis outras limitações e exceções para além das que estão expressamente previstas. Isso é fundamental para que a gente possa, enfim, além de ter outras limitações e exceções, tirar um pouco do receio que a gente tem assim com o direito de autor, né? Essas decisões são de extrema importância para isso. Às vezes a gente fica com muito medo, porque, enfim, não pode nada, a lei é ruim, e é ruim mesmo, mas, enfim, a gente fica muito nesse receio. Essas decisões, esses posicionamentos de tribunais superiores são fundamentais para que a gente tenha mais segurança. Então, o STJ ele teve uma decisão importante, depois essa decisão reverberou em outros julgamentos, e
E assim, né, ele estabeleceu alguns critérios para que sejam possíveis outras limitações e exceções. Precisam ser observados parâmetros estabelecidos em tratados internacionais que o Brasil assina. Um deles que o Sérgio Branco comenta aí no vídeo dele, que é a Convenção de Berna. O outro é o TRIPS, mas enfim, desde que sejam seguidos alguns critérios nesses tratados internacionais, que acho que não faz sentido pelo tempo a gente entrar tão a fundo aqui, é possível, sim, outras limitações e exceções, e é fundamental que a gente parta dessas decisões importantes e a gente explore esses caminhos para que a gente tenha um direito autoral um pouco mais equilibrado com outros interesses constitucionais aqui no Brasil. E aí, enfim, um tópico breve sobre a disponibilização digital de obras, que é o principal gargalo da Mediateca, né? Enfim, as principais questões acho que vão estar em torno disso, né? Então, alguns exemplos que a Alice já falou, e outros também, quando você quer disponibilizar a obra, que cuidado que você tem que tomar, enfim, se a obra é órfã, enfim, muitas coisas, né? Mas o fato é que a disponibilização digital de obras ela faz cada vez mais parte do dia a dia das instituições de memória, né? Ou deveria fazer, pelo menos, né? Porque a gente tem cada vez mais possibilidade de acesso desses materiais. Então, para além de uma série de ferramentas que estão aí disponibilizadas para que exista essa disponibilização digital, você pode adotar diferentes estratégias para fazer essa disponibilização, né? Então, você pode pegar parceiros externos, o Google Art, a Brasiliana, enfim, você pode jogar diretamente no site do museu, com cuidados, é claro. Você pode firmar parcerias com projetos de extrema importância, como os projetos do Wiki, projetos comunitários. Enfim, a gente tem cada vez mais possibilidade e é fundamental que as instituições de memória tentem acompanhar isso, e a Mediateca se destaca, sobretudo, porque eu acho que ela tem esse potencial gigantesco que, em certo grau, já está se concretizando, de incentivar também outras instituições e iniciativas similares nesse sentido, né? E acho que, assim, né, de um modo geral, o principal norte nosso nesse tema é pensar em boas práticas, né? Pensar em boas práticas voltadas em boas práticas que possibilitem o exercício do direito de acesso à cultura, em boas práticas que possibilitem a interoperabilidade das informações, que incentivem o reuso e a criação a partir dos acervos que estão digitalmente disponibilizados, principalmente pela população, por artistas, por pesquisadores, né? Então, acho que, assim, tem muita gente boa escrevendo sobre esse tema, né? Tem, por exemplo, o Open Glen, que é um grupo de trabalho que é voltado a auxiliar as instituições de memória nessa disponibilização digital de obras, partindo sempre do ponto de vista do acesso livre e aberto, né? Então, eles fazem workshops, fazem materiais de referência, eles mostram ferramentas, sempre pensando em auxiliar e promover o acesso livre e aberto. E a ideia nesse nosso trabalho que a gente está desenvolvendo é que a gente possa explorar essa e outras iniciativas nesse trabalho para ver o que cabe e o que não cabe na Mediateca, sempre pensando nos cuidados, mas, sobretudo, também na importância de promover o acesso à cultura. Já que você está falando de protocolos, eu vou quebrar o protocolo de novo e vou levantar para essa, que já é a última parte da nossa apresentação, porque ela é um pouquinho mais dinâmica, então acho que fica mais fácil. Pegando o gancho disso que o Vitor trouxe, das licenças livres, né, de que parte do nosso trabalho aqui tem a ver com a gente querer facilitar o acesso das pessoas ao acervo, ao material, a obras no geral, a gente pensa também de que formas a gente pode fazer isso. Além de ser coordenadora do Internet Lab, eu também sou coordenadora do Creative Commons Brasil, que é uma forma de licença aberta. Que é o que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente tem uma licença normal, quando você cria uma obra e ela está protegida automaticamente, porque o direito autoral independe de registro, você tem todos os direitos reservados. Então, você tem uma obra bem fechadinha. Mas vai que eu crio uma obra e eu quero que as pessoas possam criar a partir da minha obra. Eu quero que as pessoas possam pegar aquilo e
construir a partir daquilo, ou botar na obra delas, ou pegar um trecho e criar em cima. Tem alguma forma de fazer isso? O Creative Commons é uma resposta possível para isso. É uma ideia de alguns direitos reservados. E, para isso, ele tem essas categorias, essas sistematizações de como que eu indico para as pessoas que eu quero guardar para mim só alguns dos direitos, mas não todos. De novo, né, quando eu escolho uma licença Creative Commons, eu não estou abrindo mão de tudo que eu fiz. Eu estou só escolhendo compartilhar com as pessoas alguns dos direitos que existem. E aí, cada simbolozinho desse significa uma coisa. Essa pessoinha, que é o que a gente chama de CC BY, significa que você pode usar desde que você me dê a autoria. Fale, olha, isso aqui que eu estou trabalhando em cima, ou que eu usei, fiz um remix, quem fez o original foi a Alice Lana. Esse é o único requisito quando é só a pessoinha. Quando a gente tem o cifrão riscado, é o uso não comercial. Então, eu estou dizendo, você pode usar desde que você não use isso para nenhuma finalidade comercial. O igual significa que você pode usar desde que você não tire um pedaço ou acrescente um pedaço, que você use igualzinho a como eu fiz. E o último, aquele que parece o símbolo do Uno, é o que a gente chama de compartilha igual ou share alike. Quer dizer que você pode usar desde que você use a mesma licença que eu estou usando. E aí a gente pode misturar essas de várias formas, fazendo licenças mais livres ou mais restritivas. A licença mais aberta que a gente tem no Creative Commons é a CC BY. O que eu quero dizer com isso? Você pode usar o que eu fiz, e a única coisa que eu peço é que você diga que eu sou autora daquela parte que eu fiz. O único requisito é a licença, dentre as licenças Creative Commons, né, você também pode dispor direto ao domínio público, tem o Czinho ao contrário, mas dentre as licenças tradicionais, essa é a mais aberta que a gente tem. Outra licença é a CC BY Share Alike, ou atribuição compartilha igual, que significa que você pode usar desde que você atribua a autoria a mim e permita que outras pessoas também possam usar a sua obra só atribuindo a autoria a você. Então, é como se você estivesse iniciando essa corrente do bem, né, de deixar a obra aberta. Mas ela é um pouco mais fechada do que a anterior, porque se a anterior a pessoa quiser usar aquilo para alguma coisa com uma licença diferente, ela vai poder usar. Nessa aqui, ela já não pode mais. Essa aqui é a atribuição sem derivações, que também é uma licença aberta, você pode usar desde que você atribua e não tire um pedaço ou coloque coisas no meio, acrescente ao que eu fiz. Ainda é uma licença que a gente considera aberta. Essa aqui é a atribuição não comercial, você pode usar desde que me dê crédito e não faça uso comercial. Aqui a gente já começa a considerar ela um pouquinho mais fechada, porque o uso comercial, por exemplo, se eu faço uma obra e eu quero que suba na Wikipédia, essa licença já não permite que ela suba na Wikipédia, porque mesmo na Wikipédia, não tendo um fim comercial em si, por ter uma relação com a fundação e por várias outras questões internas da Wikipédia, eles não aceitam material que está licenciado no CC BY NC, no non-commercial. Então, é uma licença ainda mais aberta que a licença normal, mas ela já é um pouquinho mais fechada. As duas próximas que a gente tem também são mais fechadas, são combinações, atribuição não comercial compartilha igual e atribuição não comercial sem derivações. Pode passar. E é isso. Essa foi a nossa fala muito breve sobre direitos autorais. Como vocês podem ver, nossa apresentação está licenciada em CC BY, então se alguém quiser usar, é só pedir para a gente manda, podem modar como quiserem, remixarem como quiserem, usarem materiais de vocês. Ela está liberada, desde que nos deem os créditos, né? Afinal, são nossos direitos morais de autor. Muito obrigada, gente. E, claro, agora vamos abrir para perguntas, né? Não sei se a Paula quer participar disso ou... Pode? Mas só queria lembrar vocês o seguinte, assim, a Mediateca, para além da parte da difusão, né, ela tem a parte da preservação de acervos também. Então, entendendo que tem acervos que não terão como estar disponíveis na plataforma, né, até justamente por questões de direitos reservados, assim. Então, esses acervos ainda assim serão preservados na plataforma, né? A gente ainda vai ter informação sobre eles,
eles só não estarão disponíveis para todo o público. Até porque a ideia também é ter essa memória, né? Ter essas informações dentro da plataforma, dentro dos nossos arquivos. Eu tinha visto que alguém tinha levantado a mão. Não? Ninguém tem pergunta? Gente, vocês são maravilhosos. Não, pode ir, Luciana, contigo, então. Ei, boa noite. Eu sou Luciana Ferrari, eu sou professora da UFES, do curso de Arquivologia, mas eu sou da área da computação. E eu, no direito, eu sou só curiosa mesmo. Então, eu vim para tentar descobrir como é que funciona, né? A primeira pergunta que eu anotei foi quando você contou os casos de processo por uso comercial. Vocês já viram algum caso de processo por uso cultural? Teve isso? Olha, assim, não algum museu que disponibilizou e aí o autor ficou chateado, fez algum processo judicial? Sim. A gente sempre tenta trazer esses casos que envolvem uso comercial, justamente na ideia de que, ainda que seja, por exemplo, uma instituição de memória que vai fazer aquele uso, se aquilo envolver algum tipo de utilização comercial, isso pode trazer alguns problemas, né? Então, uma das discussões que rolou aí durante a semana é assim, e se a gente quiser, enfim, um projeto que talvez role, de eu pegar uma obra de arte e colocar ela numa caneca e vender essa caneca, né? Uma obra que ainda esteja no prazo de proteção por direito autoral. E com o dinheiro dessa venda, eu reverter os recursos financeiros para a finalidade de uma instituição pública, para outras atividades da instituição pública. E aí, né? É um uso cultural, você está fazendo para uma finalidade de manter as atividades com mais recursos, mas você está fazendo uma utilização comercial dessa obra, né? Isso é uma atividade de alto risco, se você não tiver uma autorização específica do autor permitindo esse uso comercial. Então, o ideal é que você, se você tiver a intenção de fazer isso com o autor, é que você explique que, enfim, você quer passar aquela licença com ele para as finalidades da instituição, que isso vai ser importante, licencie ou ceda os direitos da maneira, no prazo que você entenda adequado, para a utilização que você entenda adequado, sempre tentando prever tudo, né? Mas a gente sempre tenta chamar atenção para essas utilizações que, ainda que sejam por instituições de memória, se elas envolverem uso comercial, é um terreno bastante complicado, né? Então, ou também, para você pensar, uma das outras discussões que a gente teve, chega uma editora para a instituição de memória, e aí não é um uso cultural, é um uso educativo. Ela quer pegar a imagem que está na instituição de memória e colocar num livro didático, né? E aí, pode? É um uso educativo? Então, se não tiver autorização, é uma coisa de risco alto, né? Porque aquilo vai ser amplamente distribuído e vai ter uma finalidade comercial, né? Então, assim, sim, existem casos que isso pode trazer bastante problema, né? Ainda que tenha um uso cultural ou um uso educativo por trás, que também pode fazer parte de uma instituição de cultura, uma finalidade educativa, e deveria fazer. É isso, a gente sempre tenta chamar esse alerta, acender essa luz vermelha quando é luz comercial, quando é uso comercial, né? É sempre bom que isso seja previamente combinado com o autor, porque isso pode representar alguns riscos sérios, assim. Entendi. Então, simplesmente só colocar online, se a gente tem autorização, seria um risco baixo, vamos dizer assim, mais ou menos isso. E aí colocou online, mas quer fazer um uso comercial, é risco alto. Aí entra nessa análise de risco. Isso, a disponibilização da obra é isso, né? O ideal é que isso tenha sido estabelecido com o autor, né? Mas tem uma discussão importante, que é a seguinte: até onde a instituição de cultura pode ir, né?
A instituição de cultura, a partir do momento que ela disponibiliza, e ela tem a licença para disponibilizar aquilo, ela tem que ficar controlando o que vai ser feito depois? Não, isso não cabe. Se ela tem autorização para disponibilizar, se alguém pegar e fizer uso comercial daquilo, e tem ali uma informação de que o autor disponibilizou, mas não disponibilizou para uso comercial, a responsabilidade é da pessoa, né? Não tem como a instituição de memória ficar controlando esse tipo de coisa. Mas o uso previamente estabelecido, combinado com o autor, ele é fundamental, seja por meio de uma licença ou por meio de uma sessão que a Alice comentou. Ela falou que tem que ser por escrito, né? Sempre por escrito. Tem que ser por escrito. Sim, a interpretação Isso é muito de agora. importante. Você quer fazer as perguntas todas em um bloco e a gente responde? O que você acha? Pode ser. Então, a próxima são 2 perguntas num bloco mesmo. Eu estou pensando aqui nos produtos de editais culturais, né, que é um dos objetos que a gente vai trabalhar em parceria com a Paula. E vocês estavam falando sobre a dificuldade de identificar quem é o autor, às vezes, né? E aí, nesses projetos, geralmente você tem um coordenador. A gente poderia considerar esse coordenador como essa pessoa que vai fazer essa sessão dos direitos? É isso que eu fiquei imaginando, né? Porque às vezes o projeto envolve muitas pessoas, mas tem um coordenador responsável. Então, isso é uma pergunta se seria isso. E aí eu fiquei pensando, se o produto for um filme, por exemplo, tem um coordenador, tem um diretor do filme, mas aí tem todo mundo que apareceu no filme, tem que ter autorização de todo mundo, né? Se for um livro, eu entendi mais fácil, assim, né? Se for capítulos, você pega a autorização de cada um que escreveu cada capítulo, né? E num filme seria mais ou menos a mesma coisa. Isso deve dar um trabalho, né? Procurar um por um, pedir autorização. Isso é uma pergunta. Você falou do contrato de cessão e licença, que tem que ter o tempo. A pessoa pode ceder para sempre, se ela quiser? Você falou que tem um... Se você não especifica, são 5 anos, mas a pessoa pode falar assim, eu quero ceder essa licença de uso para o museu para sempre. Pode isso? Isso é uma outra pergunta. Aí a outra é uma divagação, porque você falou que na legislação não está previstas certas exceções, como, por exemplo, digitalização para preservação. Existe legislação arquivística que embasa a gente fazer essa digitalização para preservação. Será que isso não serviria como um precedente? Aí eu não sei como é que funciona no direito. Existe legislação da arquivologia que prevê essa digitalização para preservação, porque a arquivologia trabalha também com documentos permanentes, né, que têm valor histórico. Então, será que essa legislação não ajudaria a embasar essa digitalização que vai ser feita de objetos que não são arquivísticos, mas são objetos permanentes, né? É isso. Obrigada, gente. Perfeito, várias perguntas. Eu acho que eu vou pegar as 2 últimas e você pega as primeiras, pode ser? Já que são os temas que a gente falou. Na questão de cessão e licença, se pode ceder para sempre? Não pode. Não. Inclusive, tem uma questão em relação a obras futuras, que é muito interessante, que se eu quero ceder... Eu quero contratar um artista para fazer uma pintura dentro do meu estabelecimento, por exemplo. Eu posso fazer um contrato de cessão de obra futura, porque a obra não foi feita ainda, certo? Mas o tempo máximo para isso é de 5 anos. Se eu faço um contrato de 10 anos, por exemplo, isso não vale. O máximo é 5. O máximo é 5 para obras futuras. Tem outra limitação também em relação ao tempo, mas que me fugiu agora, eu tenho anotado aqui. Mas essa questão do tempo não pode ser para sempre. Quer complementar? Eu não sei se era isso, mas talvez seja a questão da obra futura. Era isso, não? Não. Não, então, se você não prevê, se presume que são 5 anos, é isso? Não, é outra coisa, achei aqui, que é de relação a tecnologias que ainda não existem, que é outra questão bem interessante. Por exemplo, eu faço uma sessão transferindo assim, todos os direitos que eu consigo imaginar para uma editora. Né? Vamos dizer que a nossa autora Maria fez isso 30 anos atrás para uma editora. Na época não existia e-book. Então, caso a empresa queira fazer um e-book a partir da obra dela, ela precisa de uma nova sessão ou uma nova licença.
Então, você não pode ceder obras para tecnologias que ainda não existem, mesmo que o contrato diga isso, falar qualquer tecnologia que exista ou possa ser inventada. No Brasil, segundo a nossa lei, isso não vale. A sua última pergunta sobre isso ter na legislação arquivística é sim algo que fortalece, dá uma garantia a mais para a atuação das galerias, livrarias, acervos e museus, né? Galerias, bibliotecas, acervos e museus. Mas, como a gente está falando de direitos autorais, daria uma segurança a mais, né? Realmente mais forte, se isso estivesse dentro da legislação de direitos autorais. Mas, claro, a gente brinca que se uma instituição quer seguir tudo tintim por tintim de todas as leis e de que todos os juízes acreditam, né, o juiz mais conservador, a instituição não vai poder fazer o seu trabalho, que é preservar a cultura, conhecimento, memória e promover o acesso à cultura, conhecimento e memória. Então, com certeza, é uma ajuda ter isso nas legislações arquivísticas, mas o ideal, do nosso ponto de vista, claro, seria que tivesse uma limitação e exceção específica para isso, deixando claro que as instituições de memória podem fazer o trabalho delas. Queria só complementar as coisas que eu pensei na sua pergunta, que assim, né, você ainda sobre a sessão, né, se pode ser para sempre ou não. Tem duas coisas que eu sussurrei aqui, que talvez fosse que a Alice estivesse falando, mas só para complementar, né, se for uma sessão de direitos sobre obras futuras, ela pode abranger no máximo o período de 5 anos, né? Então você vai contratar o cara para ele fazer uma obra. O máximo que você pode ter de sessão são 5 anos ainda mudando de exemplo, né? Você vai licenciar, você vai fazer a cessão de uma obra, dos direitos sobre uma obra, os direitos patrimoniais sobre uma obra, e aí você não prevê prazo. O que acontece é que a lei determina que isso vai ser automaticamente reduzido para 5 anos também. Então, esses 5 anos aí de maneira recorrente para tentar proteger o autor, né? Sobre o que você falou sobre os produtos digitais culturais, né? Que pode ser que envolvam um coordenador de uma equipe. Acho que isso entra naquela discussão que a gente trouxe sobre obras em coautoria, né? Obra coletiva e tal. Assim, a princípio, ainda que você tenha a figura de um coordenador, quem vai ser o organizador, quem vai responder pelo conjunto da obra, vai ser a instituição que aquelas pessoas pertencem. Então, por exemplo, no caso de um museu, ainda que seja um coordenador ali que está chefiando, no final, o organizador ele vai ser a instituição e não o coordenador, né? E o organizador ele tem uma série de obrigações, ele precisa depois de expor lá as informações de cada autor, enfim, cabe a ele inserir alguns registros, mas a princípio é sempre a instituição, né? É ela que vai responder pelo conjunto da obra. Nesses casos de obras coletivas, em que a participação de cada um é indivisível, né? Você tinha comentado se o produto for um filme, que seria de autorização, você se refere ali ao direito de imagem ou ao direito de autor? Vamos supor que um dos produtos, o Fucultura, né, lançou um edital, e aí o sujeito ganhou o edital, e ele faz um documentário sobre as paneleiras de Goiabeiras, por exemplo. E aí, esse documentário a gente vai pegar, colocar em formato digital, colocar na Mediateca. Quem a gente vai pedir autorização? Pedir autorização sobre os direitos de autor? Você tem ali você está tratando... É o diretor do filme, é o coordenador do projeto. Sim. Todo mundo que está ali tem que assinar a sessão... Como é que funciona isso? Dentro de um filme, a gente pensa assim que tem muita coisa, porque você tem os atores ali, né? Que ali eles teriam os direitos ali sobre o que eles estão fazendo, mas isso é tudo licenciado, deveria pelo menos ser licenciado dentro do filme, né? Mas sim, dentro de um filme, o edital é ideal que ele preveja uma figura centralizadora, que poderia ser o organizador dessa obra, proponente de um determinado edital, né? Mas nisso entra
tanto a negociação que essa figura central vai fazer com cada um dos participantes daquele documentário, daquele filme, quanto a negociação que ele vai ter que fazer com parceiros externos ao filme, né? Mas sim, no caso de um filme, o audiovisual ele é cheio de particularidades, mas assim, é sempre ideal que exista uma figura centralizadora, né? Vou fazer um adendo também ao que eu falei sobre a transferência, né, cessão / licença de direitos autorais para sempre. Em alguns casos, admite-se, sim, um prazo indeterminado, mas o autor ele continua retendo os seus direitos, morais, né? Então, você nunca transfere para sempre tudo. Você pode transferir para um prazo indeterminado, mas o autor continua retendo para sempre os seus direitos autorais morais, né? Até quando a obra entra no domínio público, o Estado pode exercer os direitos autorais morais. Eu fiquei imaginando no exemplo da autora de livro, né? Aí vamos supor que ela cede o livro para colocar na mediateca. E aí, a cada 5 anos, a gente vai ter que procurar ela de novo para assinar outra vez, entendeu? É um controle que acho que a Secult, né, vai ter que ter gigantesco, né, sobre isso. Você pode fazer um contrato de um tempo de 70 anos, se você quiser. Né, os 5 anos, o máximo de 5 anos é só para obras futuras, obras que não existem ainda. O que já existe, obras que existem, você pode fazer pelo tempo que você quiser, ou por prazo indeterminado, entendendo que os direitos morais continuam com a pessoa. Aí já facilitou bastante o trabalho. Sim. Obrigada, gente. Muito bom. Gostei muito. Tem uma pergunta ali. Sim, o direito moral são aqueles direitos, por exemplo, direito de receber crédito, direito de garantir o ineditismo da obra, são aquelas 4 categorias de direito moral que eu indiquei no começo da apresentação. Sim, são inalienáveis e renunciáveis. Pode perguntar. Já que vocês falaram, até o primeiro exemplo que vocês citaram era de um pôster, né, de cartaz, etc. E aqui no Arquivo Público acho que tem bastante isso. Eu sou da universidade também, da UFES, trabalho numa sala de cinema lá, e a gente também tem um acervo de cartazes, materiais promocionais de filmes, etc. Eu queria entender um pouco o que vocês pensam, ou se tem alguma coisa a respeito disso, desses materiais promocionais, né, que não são compostos só de uma... No caso, pôsteres, cartazes, materiais promocionais impressos, que eram muito comuns, né, para salas de cinema, vídeo doméstico, etc. Se eles são protegidos pela lei de direito autoral, já que são materiais, né, produzidos comercialmente. Acho que é essa a pergunta, se deu para entender. Vou começar. É uma ótima pergunta, porque é uma discussão muito complexa, né? Quando a gente pensa no trabalho do Mucha, por exemplo, que é reconhecido hoje como uma obra de arte, indubitavelmente eram publicidades, né? Publicidade de seda, publicidade de produtos. Então, esse limite entre o que é uma obra estética, o que é uma obra com uma finalidade funcional, ela é muito complexa, né? Quando você vai para o judiciário, depende da análise do juiz, da análise do perito que é chamado. Quando a gente pensa isso numa perspectiva histórica, pensando aí nos cartazes, nos pôsteres, isso fica ainda mais difícil, porque vai ter mais chance de ser considerado, sim, uma obra de arte que merece uma proteção no direito autoral. É por isso que, nesses casos, o que a gente está orientando as instituições de memória é tentar fazer uma busca diligente, tentar encontrar, de alguma forma, o autor, ou tentar documentar esse processo de que vocês tentaram encontrar o autor. Isso não foi possível, porque... né, os cartazes que a gente pode ver, pelo menos no arquivo, eles são lindíssimos, assim, são obras que seriam reconhecidas como obras de arte na análise de um perito, por exemplo, por terem originalidade, ainda que tenham essa função promocional, isso não necessariamente as tira do campo de uma obra com finalidade estética. Você quer... Eu acho que tem uma análise assim também, que esse cartaz, ele teve, quando ele foi divulgado, quando ele foi produzido, até antes, uma função promocional, né?
Mas pode ser que, para os cartazes que a gente viu que eram muito bonitos lá, hoje em dia ele não tem mais essa função promocional, né? E aí entra naquela ideia de que o que pode ser protegido por direito autoral? É só o que está expressamente estabelecido na lei? Não, tem isso que a Alice falou, né? Se tiver originalidade, se tiver sido exteriorizado, se ainda estiver dentro do prazo de proteção, pode também, desde que tenha uma finalidade estética, né? Então, esses cartazes, assim, em tese, eles poderiam ser passíveis de proteção, desde que eles cumpram esses requisitos. E, assim, é muito claro, assim, que eles têm uma originalidade, né? Não foi uma coisa meramente uma propaganda, reprodução de uma marca, pelo menos os que a gente viu, né? Eles tinham ali um ímpeto artístico, né? Mais do que apenas promover. Mas, assim, é uma análise que tem que ser feita também caso a caso, né? Se for apenas uma reprodução de uma marca, enfim, sei lá, a gente pensa em marca porque tem essa função promocional, mas eu estou falando do direito de autor ainda, né? Mas se for só uma reprodução do logo do filme, aí não. Mas se for um cartaz muito bonito, que tem originalidade, que foi, enfim, que ainda estiver dentro do prazo de proteção, em teoria, sim, pode haver proteção por direito de autor. Deixa eu fazer uma adição, uma correção à fala que eu fiz, que eu falei, eles são lindíssimos, eles são protegidos. Não pensem em coisa precisa ser bonita para ser protegida por direito autoral. Né? Graças a Deus, o juiz não é o critério do que é arte ou do que não é. Então, os critérios de direito para ser protegido por direito autoral é o que o Vitor falou. Um pequeno grau de originalidade, ter uma finalidade estética, que também é algo discutível, está fixado num suporte físico, incluindo obras digitais. O valor estético não é julgado para atribuir direito autoral àquilo ou não, só para deixar isso em negrito aqui. Mais alguma pergunta? Eu sou Luiz Carlos, eu sou professor do Departamento de Arquivologia da UFES e tenho uma dúvida, que eu estou também participando do projeto Mediateca. Uma obra, produto de um projeto cultural, que foi fomentada por alguma instituição governamental, o direito autoral, ela pertence a essa instituição cultural, ou a este projeto, ou o autor que participou desse projeto cultural? Ótima pergunta. No Brasil, pertence ao autor. Em outras jurisdições, nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm a figura do work for hire, né, da obra por encomenda. Isso já está claro na legislação e na prática deles, de que isso pertenceria a quem contratou. No Brasil, isso vai para o autor. Quer complementar? E se ele fizer uma cessão no ato do projeto, continua pertencendo o autor? Não. Aí, se ele fizer uma cessão de direitos patrimoniais, que pode ser para a instituição, aí passa para a instituição. Só os direitos morais que ele continua retendo, porque são inalienáveis e irrenunciáveis. Mas, se só um projeto está sendo desenvolvido, uma boa prática que a gente recomendaria é colocar, junto com o termo das pessoas que estão participando, né, termo de participação, um termo de cessão de direitos autorais, dos materiais produzidos, ali no exercício daquela função. É algo que, com um termo, você já resolve. E uma coisa também que me chamou muita atenção foi vocês falarem sobre o domínio público, né? E que, mesmo a obra estando no domínio público, algumas questões ainda são observáveis, né? Principalmente uma imagem, vamos supor que, mesmo que não seja recente, ela pode gerar controvérsias na justiça, né? Eu gostaria que você comentasse sobre isso e se existe uma saída para que isso não aconteça. Certo que obras que possam estar em algum projeto cultural, isso pode ocorrer. Por exemplo, a produção de uma obra literária, que por um acaso tem uma gravura, né? E mesmo que essa obra esteja em domínio público, alguém possa reivindicar algum direito dela. Você já conhece algum caso sobre isso? Ou gostaria que você sanasse
essa dúvida. De fato, isso, enfim, traz uma série de questões que são aquela discussão sobre camadas adicionais, né? Então, a ideia é a seguinte: a obra está em domínio público, ela vai se manter em domínio público, né? Então, se alguém, por exemplo, tirar uma foto de uma obra em domínio público, em tese, isso pode implicar numa camada adicional de direito. No nosso entendimento, no meu entendimento, não sei se no da Alice, se você tira uma foto de uma obra na parede, de uma tela bidimensional, isso não tem direito autoral sobre isso, porque você está só tirando uma foto, não tem uma originalidade naquilo, né? Você não tem ali, tem um autor antigo de direito de autor, que é o Ascensão, que ele fala que você precisa, para a fotografia, de um requisito de criação artística, né? Que você precisaria ter, o que indicaria uma certa originalidade naquela sua foto. Então, se você escolhe o ângulo, pensa na sombra e tal, isso seria uma criação artística, teria uma originalidade. Agora, se é uma foto do jeito que a tela está ali, bidimensional, e você tira uma foto daquilo, na minha opinião, não existe nenhum trabalho adicional sobre aquilo. Então, aquela pessoa que está tirando uma fotografia daquilo, ela não vai ter direito autoral sobre aquela fotografia. E a obra que está em domínio público vai continuar em domínio público. É diferente, por exemplo, se eu tirar uma foto com isso, com um sombreamento diferente, com luz, quiser fazer uma foto artística de uma obra em domínio público. A ideia é que, se eu fizer isso, eu não vou absorver os direitos da obra antes do domínio público. Eu vou ter direito sobre a minha criação nova, né, que é uma criação artística, que eu coloquei algum grau de originalidade, né? O problema é que, assim, né, esse entendimento sobre fotos, por exemplo, de obras bidimensionais, que eu coloquei, que, na minha opinião, não tem direito autoral, porque não teve ali uma criação artística, não teve uma originalidade, esse entendimento não encontra tanto respaldo no judiciário, aqui no Brasil, pelo menos. Então, a gente sempre trata com muito cuidado a questão dos fotógrafos, né? Então, porque aqui a gente, enfim, às vezes que a gente olhou isso, a gente considerava que era um risco médio para alto, ainda no caso de fotografias de obras bidimensionais, que não tinha nenhum tipo de originalidade, né? Então, por exemplo, as fotos da Mediateca, que vão ser usadas para digitalizar, e isso vai estar lá, que tiraram uma foto de um museu. O fotógrafo teria direito de autor sobre aquilo? Na minha opinião, não, mas a minha opinião não é a do judiciário. É possível que tenham vários não, mas pelo menos alguns problemas com relação a isso. Mas a ideia principal é essa. O que está em domínio público vai continuar sempre em domínio público. Se você fizer alguma utilização daquela obra que tenha uma criação artística, uma originalidade, você vai ter direito sobre aquilo que você teve de trabalho adicional, e aquela obra lá vai continuar em domínio público. Qualquer pessoa pode usar, inclusive fazer um outro trabalho com aquela obra que está em domínio público. Mais alguma pergunta? Então, queria agradecer muito, gente, por vocês terem, enfim, separado essa noite muito quente, está muito quente lá fora, para virem aqui, ouvirem a gente, fazerem suas perguntas. Falar que a gente está à disposição, se quiserem entrar em contato, né, tem nosso e-mail, tanto para as coisas da Mediateca quanto outras coisas, podem falar com a gente. E vamos continuar aí nesse movimento em conjunto por um mundo com acesso mais livre e aberto à cultura e ao conhecimento. Obrigada.